Olá, gente, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula. Olhando aqui a plataforma do nono ano, o que nós conseguimos observar? Conseguimos observar que a gente viu a parte de congruência, que é uma atividade que é para ser entregue para amanhã, ou seja, ficou aí fazer a página 17 e 18, né? A questão número 1, que ela está nessas duas páginas, a letra B, C, D e E. E aí o que acontece? Nós temos aqui o que era exatamente essa semelhança, que são comparações entre os triângulos, ou seja, são os triângulos que eles são proporcionais, semelhantes, e eles podem ser semelhantes seguindo essa característica. Eles vão ter três coisas que são próximas, parecidas umas com as outras, que são aí exatamente os lados, ou os ângulos, ou os lados e os ângulos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um triângulo, 5, 6 e 3, e temos outro triângulo parecido, 5, 6 e 3. Então, esse caso aqui ele vai entrar no primeiro caso, em que o lado e o lado são iguais. Olhando aqui a questão da letra C, nós temos que o que é parecido? O ângulo, 70, 70, 40, 40, 8 e 8. Então, temos um ângulo, temos um lado e temos um ângulo. Tudo bem? Então, o que a gente começou a ver? Nós começamos a ver o que era o Teorema de Tales. E no Teorema de Tales, nós vimos que era uma semelhança de triângulos. Ou seja, se eu pegar um lado desse triângulo e dividir por outro lado desse mesmo triângulo, eu posso dizer que isso é proporcional a outro triângulo. Ou seja, o que eu fiz aqui? Vamos seguir o resumo. Imagino que eu tenho esses dois triângulos. Então, repara que esses triângulos eles têm lados parecidos. Ou seja, eu tenho um lado que é maior, que é o 6, e eu tenho um lado que é maior, que é o 12. Eu tenho um lado que ele é o menor, que é o 3, e eu tenho um lado que ele é menor, que é o 6. Certo? Está aqui, 3 aqui, 6 aqui. Eu tenho um lado que é o meio termo, né? Que é o 4, e o outro que é o 12. Então, o que significa? Se eu pegar, por exemplo, o menor lado e dividir pelo maior lado, ou seja, se eu pegar o menor, que é 3, e dividir pelo maior, que é 6, isso é igual à mesma coisa que eu fizer com o triângulo. Então, nesse triângulo menor, eu não peguei o menor lado e dividi pelo maior. Então, olha aqui o que eu fiz. Peguei o menor lado, 6, e dividi pelo maior, que é 12. Então, vai ficar 3 dividido por 6, isso é igual a 6 dividido por 12. Repara que isso vai dar a mesma coisa, 1/2. Ou seja, eles são proporcionais. Essa é a relação do Teorema de Tales. Então, o que eu tinha pedido para casa? Eu pedi para casa fazer os exercícios 3 e 4 da apostila 23. Tudo bem? Então, vamos lá. Na apostila 23, abrindo aqui a apostila, nós temos o seguinte, a apostila 23, os exercícios pedidos eram a questão número 3, em que eu tenho essa figura, e ele pede para calcular a área do retângulo, ou seja, se a gente for olhar ali, vai ter um retângulo, e ele está pedindo qual é a área desse retângulo. E nós temos a questão número 4, que ele pede qual a altura do prédio com relação ali a uma sombra. Então, vamos resolver essas duas questões? Então, aqui com o PDF, eu tenho a mesma questão. Então, imagina o seguinte, ele pede a área desse retângulo aqui, tudo bem? A área do retângulo, como que eu calculo a área de um retângulo? Eu até botei aqui no outro PDF que eu já estava resolvendo ele. A área do retângulo é a base vezes a altura. Ou seja, a base de um triângulo é a letra BF, a distância BF, e a altura do triângulo é a distância ali DB. Tudo bem? Então, como que eu vou fazer esse teorema de Tales? Eu vou pegar proporções iguais. Ou seja, vou pegar proporções iguais desse cara e vou calcular elas. É mais ou menos essa a sacada que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer ali? Imagina que eu tenho ali um triângulo. Eu tenho o triângulo AD e E, que é exatamente esse triângulo pequenininho aqui, que eu só não botei as letras, mas exatamente o mesmo cara, AD e E. Então aqui tem o meu triângulo AD e E.
E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho outro triângulo maior. Repara que esse outro triângulo maior, ele vai ter o lado de A. Deixa eu botar aqui esse cara um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou ter aqui, ó, o A, eu vou ter o B, e eu vou ter o C. Então, imagina aqui no meu triângulo, onde um lado desse triângulo menorzinho aqui, ó, ele seja o 6, que é o único tamanho que eu tenho, e no outro eu vou ter o 18 e eu vou ter o 30. Então, qual é a grande sacada? Para eu calcular a área, eu preciso saber a base vezes a altura. Essa base BF, ela é a mesma que a D e E. Repara que é um retângulo, então esse cara vai ser igual. Então, o que eu quero encontrar é esse valor aqui que eu vou chamar de x. Tudo bem? É ele que eu quero encontrar. Então, como que eu faço para poder encontrar utilizando o Teorema de Tales? Então, o Teorema de Tales ele diz o seguinte: se eu pegar uma dimensão de um triângulo e dividir por outra, eu posso dizer que isso é proporcional à mesma coisa que eu fizer com outro triângulo. Então, se eu pegar, por exemplo, a altura, deixa eu melhorar aqui, digamos que eu pegue aqui, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui no áudio. Então, imagina que eu faço o seguinte aqui, ó. Imagina que eu pegue, por exemplo, eu estou lidando com esse triângulo, então vou pegar a altura do meu triângulo ADE, que vale 6, e vou dividir pela base, ou melhor, vou fazer o contrário. Como eu estou fazendo uma proporção, não, pode ser esse, pode ser, não vai fazer diferença não. Então, AD e E. Então, o que acontece? Eu peguei a altura de um triângulo e dividi pela base desse triângulo. Acontece o quê? O Teorema de Tales ele diz que isso é proporcional. Ou seja, o que é proporcional? Ele vai ser exatamente igual se eu fizer a mesma coisa do outro lado. Então, por exemplo, deixa eu só jogar um pouquinho aqui para o canto. Então, se eu pegar a altura desse triângulo, eu tenho que pegar a altura desse triângulo. Então, é o meu triângulo ABC. E se eu pegar a base do outro triângulo, eu tenho que pegar a base do outro triângulo. Então, ABC. Então, vamos lá. Quem é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo ele vai valer os 6. Né? 6. Quem é a base desse triângulo? Ele vai valer x. Quem é a altura desse triângulo? Ele vai valer 18. Quem é a base daquele triângulo? Ele vai valer 30. Como que eu resolvo esse cara? Eu vou multiplicar cruzado. Ou seja, o 6 vai ficar então 6 vezes 30, né? Esse cara estava dividindo, veio para cá multiplicando, e esse estava aqui, veio para cá multiplicando. Então eu vou ter 18 vezes x. Eu quero saber o valor de x, né? 6 vezes 30 vai dar 180. 18 está multiplicando, 18 passa dividindo. 180 dividido por 18, isso aqui vai dar 10. Então, eu posso dizer x é igual a 10, ou seja, minha distância DE, desculpa, que também é a mesma coisa que a minha distância B e F, ela vai valer 10. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa calcular a área. Então, ó, a área do retângulo, ela é o que? A base vezes a altura. Né? Então, aqui está a conta que a gente tinha acabado de fazer. Então, o que acontece? Como a área do triângulo é a base vezes a altura, repara que eu tenho que meu triângulo ó, AB, ó, é esse cara maior. Ele é a mesma coisa que se eu andar de A até D, de D até B.
Então eu vou ter esse cara, ou seja, AB pode ser 18, AD pode ser 6, né? Olhando aqui na tabela. Então, eu tenho 18. Dos 18 eu tiro 6, sobrou quanto? 12. Então significa que essa altura aqui é 12. Então, como a área é base vezes altura, ou seja, meu BF a gente calculou ali e descobriu que era 10, e minha área, e o DB a gente sabe que é 12. 10 vezes 12, 120. Então a resposta certa é a letra C. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão, que é a nossa questão 4. Então ele fala lá, a sombra de um prédio em um determinado dia mede 15 metros. Nessa mesma instante, no prédio próximo, a sombra de um poste ele tem uma altura de 5 e ele mede 3. Então ele pede a altura do prédio. Então repara, eu vou fazer a mesma relação que a gente tinha feito na questão anterior. Ou seja, se eu pegar aqui ó, a altura do poste e dividir pela sombra do poste, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Se eu pegar a altura do prédio e dividir pela sombra do prédio. Quem é a altura do poste? A altura do poste vale 5. Sombra do poste vale 3. A altura do prédio eu quero descobrir. Sombra do prédio vale 15. Multiplica cruzado, ó, esse está dividindo, passa para cá multiplicando, 5 vezes 15. Esse está dividindo, passa para cá multiplicando, 3 vezes o prédio. 5 vezes 15 dá 75. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 75 dividido por 3, 25. Então, a altura do prédio é 25 metros. Tudo bem, gente? Então, o que a gente tem para atividade para casa? É fazer a questão 5 da página 24. Repara que essa questão 5 da página 24 é essa figura aqui, ó. E repara que esse triângulo aqui, ó, a gente pode separar em dois triângulos. Um triângulo ADE e o outro triângulo ABC. Né? Igual que a gente fez aqui na questão, ó, no exercício, ó, eu tinha um triângulo, um dentro do outro, e eu separei em dois triângulos, ó, um menor e outro maior. Ficou mais fácil para resolver. Então vocês podem fazer isso, tudo bem? Então a atividade da semana fica fazer essas questões. Certo, gente? Então, até mais.